Alerta ligado, problemas escancarados e o pior, a tal luz no fim do túnel eu ainda não vejo. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Hoje é quinta-feira, dia 17 de abril de 2025. Tá no ar mais uma edição do Cabeça Fria. Nossa análise dos jogos do Galo hoje para analisar a derrota na Vila Belmiro, 2-0 para o Santos pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Antes do vídeo, aqueles pedidos de sempre, deixa o like nesse conteúdo, se inscreva no canal porque ajuda muito o nosso trabalho, considere se tornar sócio clicando em Seja Membro. Clique no botão Hypar aí embaixo porque ajuda a gente mais e se inscreva no canal de cortes, o link tá na descrição deste vídeo, beleza? Esse conteúdo, como todos os outros, é um oferecimento de açaí, porque a bola está rolando e se tem uma coisa que o brasileiro gosta mais do que torcer pelo seu time, é economizar nas suas compras. No Açaí Atacado e Varejo, você encontra os melhores produtos com qualidade, variedade e preço baixo para torcer junto com a sua família e com seus amigos. No Açaí, torcer e economizar sempre dá jogo. Pensou futebol? Pensou Açaí, o atacadista oficial do nosso futebol. Vamos lá, o Atlético foi a campo com um time parecido com o time que vem atuando aí a maior parte dos jogos da temporada, uma mudança na lateral direita, a entrada do Saravia no lugar do Natanael e o Cuca manteve a dupla de volantes aí, né, do último jogo, o Rubens ao lado do Fausto Vera. O time, portanto, tinha Everson no gol, Saravia na direita, Lianco, Alonso e Caio, né, o Caio que usava o Caio Paulista, agora é só Caio na vaga do Arana, que tá lesionado, mais um jogador que foi pro departamento médico, a dupla de volantes com o Rubens e o Fausto Vera, Gustavo Scarpa, Coelho, Rony e Hulk. Esse foi o time do Galo para esse jogo. E voltaram a aparecer problemas que a gente tem visto com alguma frequência. Nesse Cabeça Fria aqui, pessoal, eu não vou ficar analisando cada lance do jogo, porque eu sei que não é isso que vocês querem, eu sei que vai só aumentar a raiva do atleticano lembrando do jogo de ontem. Ah, tantos minutos aconteceu isso, depois aquilo, porque o jogo é fácil de explicar, né? O Atlético começou o jogo mal, o Atlético tomou 2 gols, né, no intervalo de 3 minutos, e o jogo acabou ali. A verdade é essa. Depois que o Atlético tomou o gol, em momento algum, assim, o Atlético ensaiou uma reação a ponto de pelo menos empatar o jogo, né? A gente estava em live ontem aqui no Portão 13, né, react durante o jogo, e eu falei, em dado momento, foi só no segundo tempo, mas poderia ter falado até antes. Gente, esquece, o Atlético não vai empatar esse jogo. É muito bom quando você consegue ver o seu time demonstrando poder de reação, falando assim, não, beleza, saímos atrás, infelizmente aconteceu, mas vamos buscar a virada, o Galo tá melhor no jogo. Ontem definitivamente isso não aconteceu, depois que o Santos fez o 2-0, o jogo estava resolvido. Quando um clube tá numa situação que o Atlético tá, é difícil você poupar alguém, assim. Eu acho que não dá pra poupar ninguém ou quase ninguém dessa fase, assim. Todo mundo tem culpa. Vamos começar aqui pela questão do treinador. E não é o maior dos culpados na minha avaliação, tá? Nós vamos chegar lá. Cara, eu acho que já deu esse esquema, assim. Acho que já dá pro Cuca começar, como ele gosta de dizer, mexer o doce, né? Começar a pensar alguma coisa diferente. Eu escrevi, deve ter uns 10 dias, uma semana lá em O Tempo, onde sou colunista, que esse 4-3-3 do Cuca aí tinha subido no telhado, porque com o aumento da qualidade dos adversários que o Atlético passou a enfrentar, agora que começou o Campeonato Brasileiro, esse time está desequilibrado, né? Foi um elogio que a gente fez durante o Campeonato Mineiro, porque com os adversários inferiores realmente dava para sustentar esses 3 atacantes com tranquilidade, o time não sofria atrás e criava muito, tinha muito volume na frente. Agora não é o que está acontecendo. O Atlético está criando pouco, ou criando com pouca qualidade, para não falar que está criando pouco, porque teve, Frossar, como assim está criando pouco? Em 3 rodadas, o time finalizou 80 vezes, está criando com pouca qualidade. Não à toa fez só 3 gols até aqui no Campeonato Brasileiro, né? E não ganhou de ninguém, nenhuma vitória até agora. Tá criando com pouca qualidade e tá muito exposto. Se você tem volantes muito abaixo do que é o nível ideal para a posição, e o Atlético tem volantes abaixo do ideal para a posição, são todos nota 6 ali, que é o que eu venho falando. O Atlético tem muito jogador que seriam, né, em condições normais, um elenco ideal, jogadores para compor elenco, para brigar por posição, para serem opções, são titulares absolutos no Galo por falta de opção. Nós vamos chegar, obviamente, na questão do elenco. Se você tem, portanto, um meio-campo que não marca tanto, você precisa ter um setor mais reforçado. E para você sustentar esse esquema com 3 atacantes, com Coelho, Rony e Hulk, você precisa que os 3 estejam te entregando muito. Pô, nós estamos correndo um certo risco, nosso time está meio desequilibrado, mas os 3 estão deitando. O Coelho está jogando muito, o Rony está comendo a bola, o Hulk está destruindo. Não é o que está acontecendo. Tá todo mundo mal do setor ofensivo, inclusive o Hulk, né?
E quando eu tenho certo cuidado para falar do Hulk, tem uma galera em live ontem, inclusive, teve um comentário lá, o Frossar tem medo de criticar o Hulk. Não é medo não, é respeito pela história que ele tem. Eu vou sim criticar de uma forma diferente. O Coelho, por exemplo, e o Hulk, que é ídolo do clube, que grande parte das alegrias que a gente teve num passado recente, você coloca nas costas dele, né? Então, assim, é claro que eu vou ter uma paciência diferente, vou ter um cuidado diferente, vou ter um respeito maior para um cara que é ídolo dos maiores da história do Atlético. Mas tá mal. O fato da gente respeitar, da gente ter um cuidado pra falar, da gente usar palavras mais dosadas, não significa dizer que ele é imune a críticas. Ele tá mal, eu acho que ele sabe que ele tá mal. Né? O Hulk tá mal, o Scarpa mal demais. A gente falou da questão do Cuca. O Cuca tem que mexer o jeito do time jogar, não tá funcionando, o time tem problemas sistemáticos, isso é culpa do treinador sim, ele tem responsabilidade, o meio campo tá marcando pouco, o Atlético voltou a tomar gol de bola parada sistematicamente, que é algo que em outras temporadas acontecia direto, agora voltou a acontecer, tomou gol assim contra o Vitória, ontem não foi exatamente na bola cruzada, mas na segunda bola o cara teve tempo pra girar e fazer o gol, na bola de escanteio, então isso tudo é problema do treinador. Faltam peças? Claro que faltam, a gente vai falar disso daqui a pouco. Fiquem tranquilos, vocês sabem muito bem que eu responsabilizo sempre quem tem que ser responsabilizado. Mas o Cuca tem também a sua parcela de culpa nessa sequência de péssimos resultados do Atlético. Os jogadores também têm. Gente, analisando individualmente esse time do Galo, é difícil você pescar alguém que pode ficar imune a críticas, tá? Ontem, por exemplo, eu tiro aí da balança o Everson, que não teve culpa absolutamente nenhuma nos gols, né? E o João Marcelo, que foi o autor da finalização mais difícil do Atlético, que mais gerou dificuldade ao adversário do Atlético no jogo. Aquele cabeceio já no final do segundo tempo, que ele cabeceia muito bem, buscando o canto, o Gabriel Brazão, ótimo goleiro do Santos, faz uma grande defesa. Né? Depois teve uma bola do Igor Gomes também, um cabeceio que passou perto, mas foram ali a chance do Galo. O João Marcelo, cara, menino de 19 anos, 20, né? Acabou de completar 20 anos, que tá entrando aí como solução, é o que eu vim falando sobre o elenco. Tá errado o João Marcelo ser a solução, não por culpa dele. Eu acho que foi uma boa contratação, pensando a longo prazo, tem potencial, o moleque tem um início de carreira promissor, o Atlético foi bem de trazer o João Marcelo, o problema é ele ser a única alternativa para você mudar o jogo no ataque, né? E aí, gente, antes de a gente voltar a analisar o jogo aqui em si, já vou falar de uma vez, já que eu falei aqui que tem responsabilidade sim o treinador, tem responsabilidade os jogadores, não tem como a gente não falar de quem são os maiores responsáveis por tudo isso que está acontecendo no Atlético, que é quem montou esse planejamento, montou esse time e teve a audácia de dizer, semanas atrás, que esse elenco de agora é um dos melhores da história do clube, o que é uma piada de mau gosto, mas não chega nem perto, não faz cosquinha dos elencos verdadeiramente fortes que o Atlético teve em sua história. Ah, Frossar, mas o Atlético tá entre os clubes que mais investiu. Tá entre os clubes que mais lucrou também na temporada passada e na virada. O Atlético vendeu o Paulinho na maior transação entre dois clubes brasileiros da história. Acabou de vender o Alisson por uma baita grana. Ano passado teve bilheteria espetacular, porque chegou em 2 finais e ticket médio altíssimo na arena. Premiação muito além do que foi planejado no planejamento financeiro do clube, porque chegou em 2 finais. Então falar que o Atlético, os caras investiram muito, tiraram do bolso. Não tiraram do bolso nada. Não tiraram do bolso nada. Aliás, aporte é o que tem faltado no Atlético há muito tempo. Desde que o Atlético virou SAF, o Atlético sobrevive com o dinheiro que o próprio clube faz, que é o que já era a realidade na época da associação. Não dá pra investir muito porque tem dívida. Virou SAF pra quê então, meu Deus do céu? Então assim, quem montou esse elenco e quem principalmente passou pro torcedor a ideia de que esse elenco era suficiente é culpado. Né? Nas últimas semanas, vale lembrar, o elenco a gente já podia discutir, né, no momento que o elenco estava mais cheio, ou seja, antes da saída de Otávio, de Daverson, de Alisson, ali já cabia a discussão. Pô, será que esse elenco melhorou significativamente em relação ao do ano passado? Eu não acho absurdo naquele momento dizer que melhorou, que ficou mais equilibrado. Eu mesmo cheguei a dizer isso e confesso, fazendo meia-culpa aqui, que o Campeonato Mineiro me iludiu um pouco sim. Eu superestimei talvez alguns jogadores, mas assim, eu posso, ou o torcedor pode, em alguns momentos, errar numa certa avaliação, né, durante o Campeonato Mineiro. Pô, esse elenco que tá suficiente. Eu nunca achei que tava suficiente. Sempre falei que faltavam peças, mas falei que o elenco tava ligeiramente melhor que o do ano passado, antes da saída de Otávio, Daverson e Alisson. Agora, saem 3 caras e não tem reposição. O Atlético hoje tem volantes, todos nota 6, e, cara, tá tendo volante pra jogar porque o Rubens virou volante, porque se o Rubens estivesse jogando na lateral esquerda, né, não tinha volante pra jogar ontem. Não tinha. Ou jogariam ali os 2 titulares, que seriam as únicas opções, que seriam Vera e Menino, e você teria só garotos da base no banco, porque você não tem mais alternativa. Falta número e falta qualidade, isso é evidente. Cadê o centroavante que o Davidson foi embora e não veio ninguém? Vamos confiar no Menino, no João Marcelo? Não dá.
Tipo de jogador assim tem que ser trabalhado a longo prazo. E mais uma vez, não tô criticando ele, pelo contrário, tem entrado bem nos jogos, mostrado qualidade, fez um ótimo cabeceio ontem, tem posicionamento, um menino que eu acho que vai render frutos pro Atlético a longo prazo, mas não dá pra ser a solução do problema. Vendeu o Alisson, trouxe quem? Ninguém, tá esperando aí o Palácio voltar de lesão, o Palácio vai resolver, nunca resolveu. Então, gente, o elenco do Atlético é completamente insuficiente, e quando os jogadores do Atlético, que são sim acima da média, porque a gente tem jogadores tecnicamente acima da média, estão abaixo, estão numa fase ruim, como é o caso de agora, o Atlético vira, como eu venho dizendo sistematicamente, um time comum, um time que, assim, neste momento a realidade é brigar para não cair. A Afrossas está sendo alarmista. Neste momento a realidade é essa. Se lá no meio do ano vão contratar, vão melhorar esse elenco e depois a gente vai... Eu acho, se fosse pra apostar hoje, minhas filhas, eu acho que o Atlético na 30ª rodada do Brasileiro vai estar brigando pra não cair? Não acho. Não acho. Acho que tem muito elenco pior e time pior que o Atlético. Acho que o Cuca precisa entregar mais e vai entregar mais em algum momento. Os jogadores vão se reencontrar, ele vai achar soluções, o Atlético vai começar a pontuar. Mas assim, hoje a realidade é essa. Os jogadores diferentes que a gente tem estão abaixo e os jogadores normais que a gente tem estão dentro da normalidade deles. E se os diferentes estão abaixo, o Atlético está nivelando aqui, ó. Tá nivelando um nível muito baixo. E por isso, nesse momento, não ganha de ninguém. E quando eu digo na abertura desse vídeo que eu não vejo luz no fim do túnel, é porque vai ser esse time aí, gente. Pelo menos mais 8 rodadas do Brasileiro, mais o mata-mata da Copa do Brasil contra o Maringá e o resto da fase de grupos da Sul-Americana, que é o que o Atlético vai jogar até a pausa pro Mundial de Clubes, né? Me parece óbvio que o planejamento dos caras foi, cara, vamos com esse elenco aí na conta do Chamemo, esse elenco aí foi bem no Mineiro, vamos segurar a onda com esse elenco até o meio do ano, ver o que vai dar no Brasileiro, na Copa do Brasil, na Sul nós vamos passar mesmo, porque os adversários são fracos, e aí no meio do ano a gente vê o que precisa. Vai precisar muito, não vai precisar pouco não, e é muito de qualidade, investimento, né? Enquanto isso, o torcedor escuta, recentemente aí, o CEO do clube falando que precisa mais vender do que comprar. O torcedor tá desanimado por isso. Poucas vezes na minha vida eu vi o torcedor do Atlético tão desconectado com o clube como agora. Os públicos baixos no Mineirão são exemplos disso. O trem tá feio, gente. O trem tá feio e a culpa é principalmente de quem manda, de quem comanda o clube como um todo, de quem monta time. Essa SAF do Atlético até agora pouquíssimo se justificou, a verdade é essa. E tem o sistemático problema da comunicação com o torcedor, no sentido de passar para o torcedor uma expectativa que nunca se confirma, né? Eu lembro na primeira coletiva do ano, lá na Cidade do Galo, eu fiz uma pergunta ao Vitor. No seguinte sentido, não vou lembrar exatamente as perguntas que eu usei, mas eu falei, Vitor, o Atlético vendeu o Paulinho agora, vendeu, né, Zarate e Batalha, eu lembro que eu cito os dois, mas por valores baixos que não vão, né, dar ao clube um potencial financeiro para buscar ótimas reposições. Com essa grana que veio das vendas, o Atlético vai conseguir repor no nível esses jogadores para ter um elenco, né, no mesmo nível do elenco do ano passado? Ele falou assim, no mesmo nível não, nós queremos melhorar. O elenco vai ser melhor do que o do ano passado. Né? Então, assim, o discurso que vem dele, que vem dos donos, principalmente dos donos, que seguem aparecendo só na boa, né? Isso aí já é padrão, já é rotina. Na final do Mineiro, tava lá todo mundo na zona mista, falando, dando entrevista, o melhor elenco da história do Galo, um dos melhores. Não é. Não é. E agora ninguém aparece. Normal, isso aí já é padrão dos últimos anos. Então, esse discurso de vamos melhorar sempre, a folha vai ser maior, nós vamos montar um elenco mais forte. Cara, não montou. Não montou. O elenco desse momento é pior do que o elenco de 2024, que terminou o campeonato brigando para não cair. Porque focou nas Copas? Sim, porque focou nas Copas, mas porque não tinha elenco para jogar 3 competições, isso ficou claro. O Atlético perdeu pontos ridículos no Brasileiro por falta de grupo ano passado. E continua faltando para esse ano. Ah, Frossá, mas tem as lesões. Qual clube não passa por lesão, gente? Todos passam. Vai acontecer, jogador machuca mesmo, jogador machuca, jogador suspenso, jogador convocado para seleção, jogador é negociado. Você tem que ter um grupo forte para jogar as competições que você vai jogar. E você correu o risco de jogar 12 rodadas num campeonato forte igual ao brasileiro. O brasileiro tá num nível altíssimo, com um elenco claramente insuficiente, é você pedir para dar merda, que é o que tá acontecendo agora. 1/3 do campeonato vai ser disputado antes da pausa pro meio do ano. E nesse 1/3 o Atlético provavelmente vai estar numa situação terrível da tabela. Tomara que não chegue nessa parada no meio do ano na zona, ou tão perto da zona assim. Tomara que embale uma sequência aí pra estar pelo menos ali no meio de tabela, conseguindo fazer conta pra G8, porque eu acho que pensando em brasileiro é o cenário que dá pra gente sonhar como o melhor dos mundos, olhando pra realidade desse momento. O trem tá feio, gente. O trem tá feio demais e a ficha tá caindo. A ficha tá caindo, só que agora não tem nada que possa fazer. Vai fazer o quê? Vai contratar jogador no meio de abril? Com que janela? Não vai.
Não vai. Por falta de aviso não foi. Eu tô aqui falando sistematicamente. O Cuca em coletiva. Cara, eu lembro que lá atrás, uma das primeiras vezes que o Cuca falou, gente, o time é bom, mas o elenco não, né, precisa ainda. Nosso grupo precisa se fortalecer e tal. Eu fiz um vídeo, um corte para as redes sociais falando, gente, o Cuca tá implorando por reforços. Só que, para bom entendedor, pingo é letra. Ele não vai falar, não vai ajoelhar na coletiva, pelo amor de Deus, me deem jogadores. Ele vai falar, olha, a gente precisa reforçar o elenco e tal, por uma questão óbvia. Questão de relacionamento dele com o que é chefe dele. Né? Ele não vai expor os caras como o Kudê, por exemplo, fez lá atrás, porque senão roda no dia seguinte. Senão 2 dias depois tem manifestação de torcedor lá. Vocês estão ligados, né? Então, assim, o Cuca fala nas entrelinhas, mas ele tá implorando há semanas por reforços. Porque falta. Porque o elenco é insuficiente. Você pegar o time do Atlético, eu anotei isso aqui. O time do Atlético que terminou o jogo ontem. Quer ver? Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Everson, Natanael, Lianco, Alonso, Rubens, Menino, Igor Gomes, Bernard, Coelho, Rony e João Marcelo. Não dá, gente. Não dá. Não dá. É complicado demais, assim. É muito difícil analisar esse momento do Atlético. Como eu disse, não tem por que eu ficar aqui analisando o jogo, porque o jogo foi isso aí. O jogo se desenhou, em 20 e poucos minutos estava resolvido o jogo. Mas, né, tem algumas coisas importantes sobre o jogo e mais algumas sobre o momento que eu preciso falar. Antes, recados rapidinhos aqui dos parceiros de sempre do canal. Se você gosta de se divertir com apostas esportivas, vai lá em kto.bet.br e divirta-se, jogue com responsabilidade. Na KTO você tem odão, chance extra, ganho antecipado, tem as KTOs que são muito legais e tem agora a Liga do Milhão. Você vai acumulando pontos, pode ganhar prêmios aí mensais, semanais e até um prêmio milionário no final da temporada. É só escanear o QR Code aí que tá na tela e se divertir com responsabilidade, lembrando que é proibido para menores de 18 anos. Tem o recado também da Confiax, que tá com a campanha Acelera Consórcio no ar até o dia 22 de abril. Você fechando o seu consórcio, que pode ser para realizar o sonho da sua casa própria, do seu novo carro, né? Isso tudo, qualquer uma dessas opções, você vai ter 40% de desconto na mensalidade até a contemplação. É isso mesmo, 40% off até a contemplação. De quebra, se você for sócio do canal e fechar o consórcio, você ganha uma camisa modelo 2025 do Galo. Se você não for sócio, você vai concorrer a essa camisa maravilhosa do Atlético, do Clube Atlético Mineiro para essa temporada, beleza? O QR Code está na tela, entre em contato com a Confiax. Falando um pouquinho do jogo, vamos lá, pelo menos dos gols aqui, né? O Atlético toma o primeiro gol num lance que o Scarpa tava lá no pé dos zagueiros tentando construir e tenta um passe forçado por dentro, erra o passe, o Santos recupera, cria uma jogada de ataque, gera o escanteio, no escanteio os caras cruzam a bola na área, bola fica viva, ninguém consegue cortar, o Zé Ivaldo finaliza e faz o gol do Santos, né? O fato do Scarpa tá lá no pé do zagueiro tentando construir, será que tem alguma relação com o fato de a gente não ter um bom volante construtor? Um volante que saiba sair jogando? Ou será que é teoria da conspiração na minha cabeça? O Scarpa tinha que estar lá no pé do zagueiro construindo? Ou talvez ele esteja fazendo isso porque é o único jogador de meio campo com qualidade de passe que a gente tem, né? Ou com mais qualidade do que os outros. E ainda assim tem errado. E aí é óbvio que tem a culpa do jogador. Tem a culpa do jogador, não tem como. O Scarpa tava lá atrás na linha dos zagueiros e a culpa não é dele, é de quem pediu pra ele fazer isso. Não, a culpa é dele também, não existe. Você errar um passe daquele, você forçar um passe por dentro. São aquelas coisas básicas de escolinha de futebol. Você não pode atravessar uma bola na frente da sua defesa por baixo. E você não pode sair jogando sem ter muita convicção para quem que você tá dando passe, né? Então o Scarpa vacilou, o Atlético perdeu a bola ali, o Scarpa tem feito jogos abaixo, sem dúvida nenhuma. O Atlético perdeu a bola ali, sai o escanteio e na sobra do escanteio sai o gol. E aí, cara, já que ninguém, quando o fraquíssimo zagueiro Zé Ivaldo provocou o Atlético lá depois do gol, nenhum jogador do Atlético foi lá cobrar ele, né, defendendo a instituição, eu vou ter que fazer aqui, porque eu fui ver depois um corte, não tava vendo a sonora dele depois do jogo, a entrevista dele depois do jogo, mas vi um corte. Ele falando, isso aí é antigo, porque eu tô acostumado a deitar neles, não sei a palavra que ele usou, lá desde o meu ex-clube e tal. Eu pensei, assisti, falei, caramba, será? Será que o Zé Ivaldo foi assim, um carrasco do Galo na carreira e eu tô maluco de não estar lembrando disso? Peguei os números pra olhar, né? Vamos lá, faço questão aqui de ir ano a ano. Eu vou colar aqui, só pra gente não perder nada, tá? Primeiro que nós estamos falando de um zagueiro de 28 anos, tem como maiores títulos da carreira a Sul-Americana e a Série B que ele venceu no Cruzeiro. Mas vamos lá.
Às vezes, eu vou pegar o recorde, já que foi a briga dele com o Hulk ali, né? Ele fala, tô acostumado a ganhar dele, não sei o que, fazer gol nele. Peguei o recorte da fase Hulk no Galo, Zé Ivaldo nos clubes que ele jogou, ou seja, Zé Ivaldo versus Hulk. Em 2021, o time dele, que era o Atlético Paranaense, enfrentou o Atlético 4 vezes, perdeu as 4. Ele só jogou 2, porque nas outras ele foi reserva do Atlético Paranaense. O último jogo desses 4 foi a final da Copa do Brasil, final essa que o Atlético venceu os 2 jogos, o primeiro por 4-0, que ele não jogou porque estava no banco, e o segundo na Arena da Baixada por 2-1. O gol do título, o último gol da campanha do Atlético daquela Copa do Brasil, que foi uma final ridícula de fácil, foi o Hulk sendo marcado pelo Zé Ivaldo, deixando o Zé Ivaldo na saudade para trás. O Zé Ivaldo não conseguiu chegar ao Hulk, e fazendo um gol de cavadinha, calando a Arena da Baixada, confirmando o título do Atlético sobre o Atlético Paranaense, que tinha o Zé Ivaldo em campo. Em 2022, o Zé Ivaldo chega ao Cruzeiro, mas ele chega já depois do Campeonato Mineiro, chega para disputar o Brasileiro. O Mineiro tinha sido vencido pelo Atlético de Hulk, aliás, o Hulk venceu todos os mineiros que disputou. Infelizmente, não teve nenhum confronto entre os dois times no Campeonato Brasileiro, porque o time que ele defendia estava na Série B do campeonato. Então, não se enfrentaram em 2022, né? Em 2023, ele volta para o Atlético Paranaense. O time dele joga 3 vezes contra o Galo, perde 2. Em um dos jogos ele não joga porque era reserva. No outro jogo do Brasileirão que se enfrentaram, o Galo venceu com 2 gols do Hulk. Um deles vocês vão lembrar, aquele gol no Independência, que o Zé Ivaldo tenta uma finalização nada a ver lá no ataque do Atlético Paranaense, o Galo bloqueia a bola, o Hulk fica mano a mano com o Thiago Heleno, dribla o Thiago Heleno, o Zé Ivaldo volta tentando recuperar, o Hulk sustenta os 2 zagueiros e faz um golaço no canto, né? Então o Atlético venceu 2-3 em 2023, o Hulk fez gol, inclusive, sendo marcado pelo Zé Ivaldo. Em 2024, o Cruzeiro ganha um jogo de primeira fase de Mineiro na Arena MRV, só que na final desse mesmo campeonato, o Atlético vence, inclusive no Mineirão, o Hulk faz gol nos 2 jogos e é campeão mineiro de novo em cima do Zé Ivaldo. No Brasileiro, jogaram mais 2 vezes. O Atlético venceu um jogo por 3-0, e esse jogo, infelizmente, o Zé Ivaldo só entrou no segundo tempo, porque era reserva. E o segundo turno ficou 0-0. Esse jogo o Hulk não jogou, o 0-0 do segundo turno do Brasileiro, né? Então, cara, assim, se você pega um jogador com uma trajetória fraquíssima, como é o caso do Zé Ivaldo, e vê um cara desse tentando provocar ou tentando zoar um adversário como o Atlético e como o Hulk, é digno de pena, assim. Estamos falando de um jogador que, quando terminar a carreira, ele vai ter lá pra mostrar, né, com orgulho: olha só esse jogo aqui da 4ª rodada do Brasileiro, tirei onda, fiz um gol no Atlético, zoei o Hulk. Olha só esse jogo aqui da primeira fase do Mineiro, ganhei dos caras lá dentro do estádio deles. Enquanto isso, o Hulk ganhou Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa, Liga Europa, disputou Copa do Mundo, ganhou Copa das Confederações, tem 500 gols na carreira. Então, cara, jogador pequeno, ele vai usar uma coisa pequena ali pra tentar crescer. Jogador grande, ele tem a história dele pra se defender, né? Então o Zé Ivaldo tem um retrospecto ridículo contra o Hulk, perdeu a grande maioria dos jogos que jogou, perdeu todas as finais que disputou, pelo Atlético Paranaense e pelo Cruzeiro contra o Hulk. O Hulk deitou nele em vários jogos, muito mais importantes do que um jogo de 4 rodadas de Brasileiro. Deixou ele como se fosse ninguém numa final de Copa do Brasil, na casa dele. Meteu 3-0 no time dele no Brasileiro, ganhou o Mineiro em cima dele, nunca perdeu um jogo relevante, decisivo na vida dele contra o Zé Ivaldo. E o Zé Ivaldo vem querer tirar onda. Aliás, os jogadores que historicamente fazem esse tipo de provocação são jogadores com trajetórias fracas no futebol, com currículo fraquíssimo, que ganharam o estadual e olha só, e olha lá no máximo. Então, cara, Zé Ivaldo, beleza, você precisa ter alguma coisa pra no final da carreira você tirar só ondinho, mas assim, tédio de vidro é foda, né? Você querer crescer, querer ficar grandão pra um cara que é muito maior que você e que no confronto direto te engole nas estatísticas, deita em você, assim, ganhou quase todos os jogos que disputou contra você, fica feio. Mas beleza, você precisa ter alguma coisa pra no final da carreira mostrar: olha o que eu fiz. Fico com seus 2 minutos aí de relevância e o Hulk segue com toda a trajetória dele, né? 3 minutos depois desse gol do 1-0 do Santos, o Atlético toma o segundo, numa jogada que o Galo estava tentando construir algo pelo lado esquerdo, o Caio Paulista tentando uma triangulação, o Santos rouba a bola, e a partir do momento que o Santos rouba a bola, o Atlético está totalmente desmontado defensivamente. Os volantes já tinham ficado para trás, Fausto Vera e Rubens já tinham ficado para trás da linha da bola,
O Santos encaixa uma jogada rápida pelo lado direito com o Gabriel Bom Tempo, bom jogador inclusive. O Bom Tempo fica no mano a mano com o Alonso, e aí esquece, o Alonso não vai ganhar dele na velocidade, né? O Alonso não é o zagueiro veloz que já foi um dia, então o Gabriel Bom Tempo ganha do Alonso na velocidade com alguma tranquilidade. Enquanto isso, o Barreal vai fazendo a movimentação para invadir a área por dentro e ninguém acompanha. Então ninguém acompanha o Barreal na corrida até invadir a área, e o Lianco, que poderia compensar, confiar no Alonso ali, e sustentar para tentar marcar o Barreal, vai dobrar no Bom Tempo para tentar tirar o cruzamento, porque o Alonso realmente já tinha ficado totalmente para trás. O Lianco tem que tomar a decisão: ou eu descolo do jogador que eu tô marcando para tentar marcar a bola, ou eu deixo o cara que tá com a bola, né, tentar arriscar para marcar o jogador que tá sozinho na área. Ele toma a decisão de tentar dobrar em cima do Bom Tempo. O Bom Tempo inteligentemente cruza pro Barreal, que tá completamente sozinho, finaliza fazendo o 2-0 pro Santos no jogo. Então, cara, assim, faltou cobertura de volante, faltou velocidade do zagueiro, faltou uma decisão mais inteligente do outro zagueiro, faltou cobertura do lateral do outro lado, faltou tudo, né? Faltou recomposição do lateral do lado daqui, do lado que iniciou a jogada, que foi o Caio, porque ele tenta uma triangulação, perde a bola e ele não aparece no replay. Você vê o replay da jogada, ele não volta a ponto de aparecer na imagem. Então, cara, é um erro individual de vários jogadores e também sistêmico, coletivo. Por isso que eu tô dizendo aqui que tudo se relaciona, né? O problema do Atlético, ele não é um só, ele não é simples de entender, mas todos estão interligados. As falhas individuais têm a ver com um problema sistêmico, que tem a ver com uma falta de peças, sem dúvida nenhuma, né? O problema, ele se relaciona. A única coisa que eu sempre falo aqui é da gente ranquear esses problemas. Qual que é o maior problema? O maior problema é o Atlético estar com um elenco fraco no Campeonato Brasileiro como tá. Neste momento, o elenco é fraco. O elenco com todo mundo à disposição, ele é razoável, um elenco ok, né, com sérias limitações, mas um elenco razoável. Agora, perdendo jogadores, fica um elenco fraco. Nesse momento é fraco. O elenco que o Cuca tem à disposição hoje, pro jogo de agora, de domingo contra o Botafogo, é fraco. Então esse é um problema mais grave e que é mais sistêmico e que impacta mais na temporada do que a falha do Scarpa ontem, do que a má fase do Hulk, do que o Cuca está insistindo nesse esquema que claramente está com o meio campo cheio de buraco, que todo jogo sofre, todo jogo o adversário chega com muito perigo. Tudo isso são problemas, mas o problema maior tá claro qual que é, pelo menos na minha avaliação. Infelizmente, gente, a situação é sim muito preocupante. O Atlético agora tem o Botafogo domingo no Campeonato Brasileiro. O Botafogo não vive também grande fase, empatou em casa com o São Paulo ontem, né? Assim como o Atlético empatou também contra esse São Paulo baleado, com desfalques e tal. Mas é um time, né, no papel mais forte que o Atlético, tem mais alternativas. Vai ser um jogo de dois times que precisam voltar a vencer. Certamente o público não vai ser bom no Mineirão no domingo, não adianta, porque, cara, o Atlético não tá dando insumo nenhum pro torcedor ir pro estádio, né, acreditar, comprar a briga desse time. Então a gente vai ter, mais uma vez, um domingo de luta, tirando sei lá de onde energia para retomar o caminho das vitórias, assim, né? Tomara que o Atlético seja um time mais equilibrado, porque não tá sendo. Tomara que os jogadores do Atlético, aqueles que são diferentes, são acima da média, retomem um nível, né, que a gente espera deles. Tomara que aqueles que são regulares, num nível normal ali, te entreguem pelo menos aquilo que a gente espera deles. Estamos falando de Coelho, que tá muito abaixo, o próprio Rony, entre outros, o Rubens, que quando tem sequência, infelizmente, tem erros sistemáticos que impedem ele de fato se firmar como um jogador muito importante pro Galo. Então, precisamos muito da vitória no domingo. Infelizmente, ela ainda não veio. O Galo tá indo pra quinta rodada do Brasileiro ainda sem vencer nenhum jogo. Tem 2 pontos, é o vice-lanterna da competição. Tá feio demais, tá muito feio. E aqui a gente obviamente vai continuar analisando, tratando sempre os problemas na ordem de prioridade que eles têm, né? Porque acho que se não tá claro ainda para todo mundo que o planejamento foi mal feito, não sei o que precisa acontecer para que a ficha caia, né? Agradeço pela companhia, pela audiência aí de vocês até o final desse vídeo, pela parceria aqui no canal do Frossar. Um grande abraço, obrigado, né, por estarem sempre com a gente aqui. Curta esse vídeo caso não tenha deixado o like ainda, se inscreva no canal se não for inscrito. Saudações atleticanas, um grande abraço e até o próximo vídeo.